Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, me inscrevo para discutir o projeto de decreto legislativo número 60/2017. Nós estamos aqui discutindo a aprovação ou não das contas do governador Pezão. E é que há que se pensar, de se avaliar, o que representa esse ato. Esse ato representa a obrigação, o dever do legislativo em avaliar, à luz da lei maior desse país, da Constituição Nacional, os critérios que devem ser observados pelos legislativos para julgar aprovando ou não as contas. Como se fala, é um procedimento simples. Simples não pela complexidade das contas apresentadas, da avaliação das contas, mas simples porque está embasado em regras claras, curtas e objetivas, mensuradas através de parâmetros estabelecidos. 25% para a educação, 2% para a FAPERJ e outros indicadores. E aí, cabe a essa casa exatamente avaliar isso. Mas não podemos deixar de pensar também nas consequências da não observância desses parâmetros. E aí, eu quero colocar exatamente aqueles que eu estou mais afeito: a saúde e a educação. Mas também é importante falar, antes de discutir as contas, exatamente isso que está aí fora. Quando o povo é impedido de vir a essa casa assistir o voto de cada um dos seus representantes. Nós temos que ter medo? Não. Nós não podemos ter medo, não devemos ter medo. Não devemos ter medo porque nós vamos julgar em cima de dados, de marcos constitucionais. Exatamente isso. E não cabe discutir marcos constitucionais. Qualquer coisa fora disso é buscar atalhos que não são republicanos. Atalhos, repito, que não são republicanos. E nós vimos, e continuamos vendo, a todo dia aqui, nessas áreas que eu citei anteriormente, aí eu vou falar pela saúde pública, as consequências da não observância do marco constitucional de 12% que manda que sejam aplicados na saúde pública. Isso se reflete na quantidade de mortos nas emergências, na quantidade de mortos nos hospitais públicos, naqueles que atuam em alta complexidade, naqueles que atuam na atenção básica, naqueles que atuam dependendo de medicamentos, naqueles que atuam dependendo de órteses e próteses. Isso se renova a cada dia. Situações muito simples, como a medicação de tuberculose, a medicação de hipertensão, a medicação de diabetes, são afetadas
porque não se aplica os limites constitucionais. E isso traz, senhores deputados, obrigatoriamente, mortes no âmbito da nossa sociedade. Obrigatoriamente. Eu quero lembrar aqui quantas vezes o diretor do Hospital Pedro Ernesto, o professor Edmar Santos, veio aqui de pires na mão, querendo garantir um mínimo para o funcionamento da sua instituição. Eu quero lembrar aqui quantas vezes o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Luiz Passoni, veio aqui de pires na mão, tentando garantir que as pesquisas em andamento não tivessem sido prejudicadas pela falta de investimento. Eu quero aqui lembrar a situação da UERJ de Resende, o professor Jacques, que é o diretor, que quando alegou que um cromatógrafo de alta complexidade estava parado porque não tinha recurso para consertar a instalação elétrica do campus Resende. E tudo isso aconteceu exatamente porque não se aplicou o mínimo constitucional. Porque se tivesse sido aplicado, com certeza, essas unidades de excelência, respeitadas no mundo todo, pela qualidade da pesquisa que produzem, teriam tido seus problemas simples resolvidos. Então é importante dizer que esse voto representa não um simples voto, representa que pessoas não vão morrer, que pesquisas não vão parar, que a população vai receber seus salários. Porque a aprovação dessas contas dá o direito a todos os gestores, para concluir, por favor, de rasgarem as leis de responsabilidade que são um marco nesse país. Porque obrigam aqueles que eleitos são a responderem, não a nós, mas à sociedade aí fora, por aquilo que eles fazem. Por isso, o meu voto é contrário a esse projeto e acredito, tenho absoluta certeza, que a aprovação dessas contas traz um péssimo exemplo, não só para a sociedade do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil.